Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Antes de nós começarmos o assunto de hoje, eu quero convidar você a curtir nosso canal. Entra lá no YouTube se você gostar do conteúdo, né? Nós temos mais de 100 vídeos lá sobre reflexões bíblicas e reflexões da vida que podem ser úteis para a sua vida. Então, se você quiser curtir nosso canal lá, vai nos ajudar muito. Hoje nós vamos falar sobre Gálatas 5, a alma, né? Na verdade, Gálatas 5 é uma narrativa sobre vontades da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. E as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, lascívia, impureza, glutonarias, bebedices. E as pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. É mais ou menos isso que o texto diz. Ou seja, quem faz a vontade da carne se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Então, qualquer pessoa que quiser ser amigo de Deus vai ter que necessariamente aborrecer a carne. Mas o que será que significa carne? Será que Deus está falando da vontade fisiológica? Com certeza não. Porque glutonaria não é vontade fisiológica. Glutonaria, lá no texto de Gálatas 5, está se referindo à vontade da carne. Glutonaria é o ato de comer demais e comer por prazer e excesso, e algumas pessoas até passam mal por causa de glutonaria. Muito bem. A vontade fisiológica seria comer para matar a fome. Essa é a vontade fisiológica da carne. E a glutonaria seria o quê? Seria a vontade da alma. Então, quando o texto está falando sobre vontades da carne, na verdade, o texto está falando sobre aquilo que nós entendemos como alma. Porque veja bem, a sua alma te faz comer demais. Isso é verdade. E a sua alma também tem o poder de te fazer não comer. Isso também é verdade. Então você nota essa natureza do homem. Um homem, um espírito que possui um corpo, porque o homem não é um corpo, o homem é um espírito que possui um corpo, e nessa fusão onde Deus soprou o espírito dentro da carne, surge uma terceira entidade que se chama alma. Então há, desde a queda do homem, uma briga, uma luta feroz entre a vontade da carne e a vontade do espírito. Porque a partir do momento, nós já falamos daqui no nosso minuto de reflexão, que o homem pecou, o mal que estava fora dele passou a habitar dentro dele, especificamente dentro da sua alma. E como o mal está dentro da alma do homem, é impossível que o homem não peque, porque o tempo todo a alma nos convida a pecar, a fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Essa é a nossa situação. Mas amanhã, na escola bíblica, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Hoje eu vou dar apenas aqui uma palhinha, porque o minuto de reflexão, ele necessariamente tem que ser curto, senão você não vai assistir o vídeo inteiro. Eu quero ir logo a um assunto muito importante, que a alma humana ela pode ser estudada, e é estudada de várias formas, até pela psicologia, mas os antigos eles tinham uma concepção da alma muito interessante. A alma, se ela pudesse ser vista a olhos humanos, ela seria mais ou menos como quatro elos dourados, quatro áreas da alma. Nessas quatro áreas residem certas atividades humanas muito interessantes. Elas se chamam, as quatro áreas, a Nefesh, a Yeridá, a Shayá e a Neshama. Quatro áreas da alma. Essas palavras são palavras hebraicas, por isso que você achou um pouco estranho o nome delas. Vamos falar sobre elas então. A primeira área da alma que nós precisamos entender e compreender como funciona é a Nefesh. A Nefesh diz respeito à consciência, a noção que o homem tem de realidade, as suas lembranças, porque nós somos um conjunto de lembranças e nós somos a percepção do mundo em que vivemos. Essa parte da alma que é responsável por isso se chama Nefesh.
E ela não morre quando o homem morre. Se você é um bom leitor da Bíblia, você viu lá a parábola do rico e Lázaro, você vê que Lázaro fala assim, o rico e o Lázaro, perdão. O rico pede, manda que Lázaro molhe a ponta da minha língua com a água, porque eu estou aqui com sede nessa chama. O rico estava no inferno, né? E note que uma pessoa que morreu não tem língua, não tem sede, mas a nefesh dele ainda continuava ativa. E ele, naquele tormento espiritual, ele tinha uma sensação que na alma nós denominamos sede. Ele tinha uma sensação que nós determinamos tormento, falta de paz. São estados da alma. Então você observa que a nefesh do rico, na parábola do rico e Lázaro, ainda estava viva e atuante. Amém? Então deu para você perceber o que é a nefesh, a nossa consciência. Observe que quando um ser humano nasce, a parte mais ativa do ser humano é a nefesh. Por quê? Porque ele está tendo o primeiro contato com o mundo. A criança, ela leva a mão na boca, ela sente o toque, ela descobre a mãozinha, ela prova alimentos, ela chora porque sente dores e febre. Todo tipo de sensação leva a criança a ter contato com a realidade e ter uma primeira concepção do mundo. Então a nefesh, no início da vida, é muito ativa. Observe que o homem não nasce pronto. A sua alma termina de se consolidar à medida que ele vai vivendo. Através das suas experiências, dos seus traumas, tristezas e alegrias, a sua alma vai formando. É muito importante você compreender isso aí. A segunda área da alma se chama Yeridá. Yeridá diz respeito à vontade, ao arbítrio, ao desejo. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus não quer que você ore. Deus quer que você queira orar. Mais importante do que orar é querer orar. Porque você quer, você vai fazer. É assim que funciona a alma humana. E nessa área do arbítrio e da vontade, alguns demônios se alojam e eles tentam escravizar a capacidade do ser humano de arbitrar, de julgar, de decidir, de ter vontade. Uma pessoa viciada em drogas, apesar do vício no final se tornar uma necessidade fisiológica, mas o que leva essa pessoa a consumir drogas é a alma. E ela acaba prendendo a vontade daquela pessoa. Porque acredite, você não vai fazer nada que você não tiver vontade. Talvez você tenha problema com bebidas. Você bebe porque sente vontade de beber. Você pode dizer, não, mas o médico disse que eu sou dependente de álcool. As minhas células já estão dependentes de álcool. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas a sua alma é mais forte que a sua vontade fisiológica. Tanto que você tem necessidade de comer, mas se você estiver deprimido, você não come. Mesmo a sua carne querendo comer, você não come. Não é assim que funciona? Então observe que a força da alma é algo muito tremendo, né? A terceira área é a Shayá. Na Shayá é a área da alma que é reservada à sabedoria, ao conhecimento. E é essa área também onde os demônios atuam muito. Por quê? Porque é nessa área que se formam os sofismas. O que são sofismas? Os sofistas, eles eram muito combatidos por Sócrates, porque Sócrates era um homem que, vamos dizer assim, a grosso modo, defendia um raciocínio lógico, um raciocínio ligado à realidade. Mas os sofistas, eles faziam cruzamentos de ideias que, na verdade, eram raciocínios falsos. O que é um sofismo? Sofismo é um raciocínio que não reflete a realidade, mas pela maneira que ele é apresentado, ele parece real. Né? Por exemplo, você falar, a culpa da miséria do Brasil é do presidente da República. Você já viu muita gente falando isso, né? Mas isso é um sofisma. Por quê? Porque a culpa da miséria do Brasil é de cada um de nós. Quem vota? Quem elege deputados, senadores, presidentes e prefeitos? É você, sou eu. E como nós podemos dizer que a nossa cidade vai mal porque é a culpa do prefeito?
Fomos nós que colocamos ele lá. Essa é uma maneira grosseira, né, de determinar o que é o sofismo. O sofismo é mais complexo do que isso, mas você entende? Entenda sofismo como um raciocínio falso. E nós temos muitos sofismas dentro da nossa mente, principalmente a respeito da salvação. Existem pessoas que não se preocupam com a salvação da sua vida por causa de sofismas. Eles acreditam que no além vai dar tudo certo. E não está. Você precisa pensar na sua salvação. Você precisa pensar na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Então, nessa área da Chayá habita a sabedoria, a arrogância e os sofismas humanos. E por último, a área da alma muito interessante é a Neshama, ou alguns chamam de Neshama. É a parte da inspiração, da criação, da música. Né? Tem pessoas que fazem uma canção e não sabem de onde veio aquela música. A Neshama, ela inspira o homem, né, a fazer coisas. É uma área muito aberta aos anjos, onde eles falam, eles dão sugestões. Existem pessoas que compõem canções que foram inspiradas por anjos. E essas canções, elas falam de coisa das trevas. E muitas vezes nós cantamos essas canções sem perceber, sem perceber. Você já parou para pensar na letra das músicas que você canta? Você já percebeu quanta coisa oculta existe? Eu me lembro de uma música de um baiano, não sei se é Silvio Caldas, acho que não é Silvio Caldas não, mas não importa. Onde ele canta assim: Tieta não foi feita da costela de Adão. É mulher diabo, é a própria tentação. De onde você acha que ele tirou isso? Você acha que ele achou bonito colocar esses versos na música? Isso foi inspiração. Inspiração de anjos. Ele está falando de Lilith. E ele dá uma dupla referência. Ele está cantando sobre Tieta, uma mulher que supostamente o poeta é apaixonado, e está comparando Tieta a Lilith, porque Lilith não teria vindo da costela de Adão. E quando ele fala que é a mulher diabo, que Lilith teria recitado palavras, né, dentro da Cabalá judaica que a tornaria uma espécie de demônio. Mas isso não importa, isso é uma outra história. Mas eu estou falando isso para você perceber como que as canções escondem segredos de anjos. São eles que inspiram muitas pessoas, muitas vezes, a fazer canções demoníacas. E não seria bom que a gente cantasse essas músicas sem saber sobre o que nós estamos cantando, não é verdade? Então é isso. 4 áreas da alma. 4 áreas que são como uma casa de portas abertas. E a nossa tarefa é desenvolver esta alma. É colocar portas fechadas na nossa alma para que ela não seja envolvida por qualquer situação. Coisas acontecem para nos ferir e você não pode permitir que isso aconteça. Palavras vêm à sua mente, entendimentos para levar você a pecar, e cabe a você policiar a sua alma. Tem um provérbio que diz assim: como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não consegue conter o seu espírito. A palavra espírito aí, entenda como alma. Assim é um homem que não consegue conter o seu espírito, tá bom? Fique bem, fique com Deus e fique com essa reflexão.